Olha, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, do Francis Fukuyama, o autor de O Fim da História e o Último Homem, que é o nosso futuro pós-humano, consequências da revolução da biotecnologia. Essa obra aqui, ó. Esta obra aqui. Já bem no fim de sua vida, Thomas Jefferson escreveu: a difusão geral da luz da ciência já revelou a todos os olhos a verdade palpável, que grande parte da humanidade não nasceu com celas nas costas, nem um punhado de favorecidos com botas e esporas, nem um punhado prontos para cavalgá-la legitimamente pela graça de Deus. A igualdade política, cultivada pela Declaração da Independência, repousa no fato empírico da igualdade humana natural. Diferimos enormemente como indivíduos e por cultura, mas partilhamos uma humanidade comum que permite a todo ser humano se comunicar potencialmente com todos os demais seres humanos no planeta e entrar numa relação moral com eles. A questão fundamental suscitada pela biotecnologia é: o que acontecerá com os direitos políticos quando formos efetivamente capazes de engendrar algumas pessoas com celas nas costas e outras com botas e esporas? O que será que vai acontecer? Fudeu. Em 1989, Francis Fukuyama fez sua famosa declaração de que, tendo as principais alternativas da democracia liberal se exaurido, a história, tal como a conhecíamos, havia chegado ao fim. 10 anos mais tarde, ele reviu sua tese: não havíamos alcançado o fim da história, escreveu, porque não havíamos alcançado o fim da ciência, afirmando que os maiores avanços ainda por vir se darão nas ciências da vida. Fukuyama pergunta agora como a capacidade de modificar o comportamento afetará a democracia liberal. Para reorientar o debate contemporâneo, Fukuyama sublinha a compreensão cambiante que o homem tem da natureza humana através da história. Da crença de Platão e Aristóteles de que o homem tinha fins naturais aos ideais de utopistas e ditadores da Idade Moderna que buscaram transformar a humanidade para fins ideológicos. Fukuyama sustenta convincentemente que o prêmio supremo da revolução biotecnológica, a intervenção da linhagem germinal, a capacidade de manipular o DNA de todos os descendentes de uma pessoa, terá consequências profundas e potencialmente terríveis para a nossa ordem política, mesmo que essa manipulação seja empreendida por pais comuns na tentativa de melhorar os seus filhos. Em nosso futuro pós-humano, nosso mais consumado filósofo social descreve os efeitos potenciais de nossa exploração sobre o fundamento da democracia liberal: a crença de que os seres humanos são iguais por natureza. Não somos, né? Francis Fukuyama é Bernard Schwartz, professor de Economia Política Internacional na Puh-Nitze School of Advanced International Studies, John Hopkins University. Em 2002 foi nomeado para o Conselho sobre Bioética da Presidência dos Estados Unidos. É o autor de A Grande Ruptura e o Fim da História e o Último Homem, entre outras obras. Reside em McLean, na Virgínia. Esse é um pouquinho da obra agora, né? Para John Sebastian Whitman, mas não menos importante: basta, está chegando a hora em que a política terá um significado diferente. Friedrich Nietzsche, na sua obra Vontade e Potência, seção 960. Vamos ao prefácio e ver se ele é um prefácio mesmo ou se é um pré-difício, né? Escrever um livro sobre biotecnologia poderia parecer um salto extraordinário para alguém que nos últimos anos esteve interessado sobretudo em questões de cultura e economia, mas na verdade é um método nessa loucura. No início de 1999 fui solicitado por Owen Harris, editor do The National Interest, a escrever uma retrospectiva dos 10 anos decorridos desde que, no verão de 1989, ele publicara originalmente meu artigo The End of History. The End of History? Nesse artigo sustentei que Hegel tivera razão ao dizer que a história terminara em 1806, uma vez que não ocorrera nenhum progresso político essencial, além dos princípios da Revolução Francesa, que ele vira consolidados pela vitória de Napoleão na Batalha de Iena naquele ano. A derrocada do comunismo em 1989 assinalou apenas o desfecho de uma convergência mais ampla rumo à democracia liberal à volta do globo. No processo de considerar detidamente as muitas críticas que haviam sido formuladas àquela peça original, pareceu-me que a única delas que não era possível refutar era a afirmação de que não podia haver um fim da história a menos que houvesse um fim da ciência.
Esse mundo bipolar hoje se dá numa outra perspectiva também, né? Tem o mundo oriental e o mundo ocidental. Esse fim ainda não foi rompido, em especial com a religião islâmica, né? E o modo de ser, o modus operandi é baseado na obediência e não na liberdade dos asiáticos, né? Em especial os chineses, japoneses, coreanos, que inclusive são os que melhores têm lidado com a pandemia, justamente por conta dessa obediência, dessa submissão, dessa capacidade de se submeter. Como eu descrever o mecanismo de uma história universal progressiva em meu livro subsequente, O Fim da História e o Último Homem, o desdobramento da ciência natural moderna e da tecnologia que ela gera e emerge como um dos seus principais propulsores. Grande parte da tecnologia da segunda metade do século XX, como a chamada Revolução da Informação, foi realmente propícia à difusão da democracia liberal. Mas estamos muito longe do fim da ciência e, na verdade, parecemos estar no meio de um monumental período de avanço nas ciências da vida. Fosse como fosse, por algum tempo eu estivera pensando sobre o impacto da biologia moderna em nossa compreensão da política. Disso brotaram um grupo de estudos que conduzi durante vários anos acerca do impacto das novas ciências na política internacional. Parte de meu pensamento inicial sobre essa questão refletiu-se no meu livro A Grande Ruptura, que trata da questão da natureza humana e das normas e de nosso entendimento delas e de como o nosso entendimento delas era moldado por nova informação empírica vinda de campos como a etologia, a biologia evolucionária e a neurociência cognitiva. O convite para escrever uma retrospectiva sobre o fim da história, porém, deu-me oportunidade para começar a pensar sobre o futuro de uma maneira mais sistemática, o que resultou num artigo publicado em The National Interest, em 1999, sob o título Second Thoughts, The Last Man in a Bowie. O presente volume é uma vasta expansão dos temas abordados primeiro ali. Esse é um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, quem se interessar pelo conteúdo do canal. É só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos 1.100 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que outro por conta de um conteúdo outro passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, e até a próxima.